O Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência da Unesp de Araçatuba presta assistência dentária a pacientes com qualquer tipo de deficiência intelectual. A supervisora do centro, Alessandra Marcondes Aranega, da Unesp de Araçatuba, fala sobre o funcionamento do CAUE. Ela e sua equipe mostram a importância do tratamento especializado que une diversas áreas do conhecimento em benefício da pessoa com deficiência. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre atendimento odontológico para pessoas com deficiência. Sobre esse assunto, nós contamos ao nosso lado com a professora e pesquisadora Alessandra Aranega. Professora, prazer em tê-la aqui no Ciência Sem Limites. Igualmente, muito obrigada pelo convite também. Perfeito. Nós estamos no campus da Unesp de Araçatuba, na FOA, como é conhecido, Faculdade de Odontologia de Araçatuba. E esse ambiente onde nós estamos aqui conversando, onde é que nós estamos? Bom, nós estamos dentro de uma unidade auxiliar, que pertence à Universidade Estadual Paulista, e é um centro de assistência odontológica à pessoa com deficiência, é uma unidade auxiliar complexa, que nós temos a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, envolvendo alunos de graduação e de pós-graduação, além do atendimento de toda a comunidade. É uma unidade que presta serviço a 464 cidades, aproximadamente, dos estados da federação, pessoas que nos buscam de longas distâncias porque não encontram o serviço odontológico nessa ênfase que é dada pelo centrinho, não encontra em outro lugar. Bom, a senhora falou que nós estamos, para quem está nos vendo, em 12 estados que buscam o serviço, sim, em mais de quase 500 municípios do estado de São Paulo. Sim. Quer dizer, é uma referência nacional. Sim. E esse tipo de atendimento chega a ser único no Brasil? Existem alguns outros centros, sim, que tem referências, são centros bons também, mas nessa magnitude, da forma como nós abordamos a assistência ambulatorial, também sedações em nível hospitalar, e com a quantidade de pessoas que nos buscam, eu acho que nós somos um dos primeiros centros e com uma grande quantidade de pessoas. Para quem está nos vendo, deve estar perguntando qual que é a sua formação, professora? Bom, eu fiz cirurgia, eu fiz odontologia, na graduação aqui mesmo na Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Fiz cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, sou mestre e doutora e especialista nessa área também. E atualmente a senhora está em qual situação aqui no CAUE? Eu fui convidada pela direção para ser uma extensão da direção aqui no centro, então eu estou na condição de supervisora. Quer dizer, atualmente a supervisão, ou seja, é como se fosse entre aspas, um diretor, a senhora que coordena as atividades nesta unidade. Nesta unidade, sim. Perfeito. O que mais impressiona para quem está nos vendo, que o pessoal vê imagens aí do CAUE, o atendimento, a população, o que mais impressiona é essa carência das pessoas com deficiência, ou seja, os familiares que chegam até aqui carente de atendimento a esses jovens, crianças, essas pessoas e até bebês, como nós já mostramos. Sim. O relato deles, a vida deles, tudo muito difícil, porque são pessoas que têm a deficiência muitas vezes adquirida, às vezes por problemas no parto, problemas com doenças de base, de assistência básica, e se tornaram deficientes. E essas pessoas começam a ter uma vida muito difícil e de difícil acesso a qualquer tipo de saúde. E a saúde bucal é algo que realmente ainda no Brasil ainda está carente para esse tipo de população, porque são pessoas que não entendem, eles não abrem a boca facilmente. Quer dizer, eles não falam onde está sentindo dor. Não sabem onde está sentindo dor, e a boca, é difícil a gente ter acesso. A gente vê crianças quando não querem abrir a boca de jeito nenhum, é muito difícil você fazer uma abordagem. Imagina um adulto
com a força de um adulto, mas com o comportamento de uma criança. Sem poder muitas vezes falar, expressar, Exatamente. nem mesmo o próprio corpo tem expressão, né, professor? Exatamente. Então, o que mais impressiona é isso, é que muitos deles falam que andaram quilômetros e quilômetros, 400 quilômetros dentro das ambulâncias para chegar até nós, porque eles vieram passando de cidade em cidade e não conseguiram que ninguém atendesse esses filhos deles, que muitas vezes estão com dores há meses. Agora, para quem está nos vendo, podemos destacar, esse centro aqui é referência até mesmo, é um orgulho para a Unesp, né? Sim, com certeza. O centro, quando ele foi criado dentro de um idealismo, né? A Unesp realmente ela está devolvendo à população tudo aquilo que a população investe, tá? Para a Unesp. Até mais, fazemos até mais o papel, porque nós pegamos uma população que deveria estar sendo atendida assim por outros núcleos dentro de órgãos públicos, né? E a Unesp não, ela abrangeu esse serviço e agora realmente está tendo que fazer mais do que pesquisar, mais do que ensinar. Nós temos o depoimento de uma mãe, né? Ou de uma avó de um dos pacientes aqui. Vamos ouvir o que ela tem a dizer da dona Aparecida? Roda o VT. Ai, trouxe bastante coisa boa, viu? Eles cuidam bem, são bons, eles são muito bons. São amorosos, não são... São ótimos. E o tratamento? É ótimo, é bom. Porque os dentes dele eram tudo estragado, né? Mas graças a Deus agora tá ótimo. Professora, parabéns, hein? A senhora viu o depoimento da dona Aparecida? Fantástico, ela fala com emoção, né? Sim, o que mais nos satisfaz é que esses pais ou esses parentes, cuidadores, eles saem daqui e depois eles retornam dizendo o quanto nós aumentamos a qualidade de vida deles. Não, e o retorno, né? Quer dizer, eles falam, antes do centro era uma coisa, depois é totalmente diferente de ver a satisfação e a alegria, a felicidade de muitas pessoas humildes, né? Exatamente. Então, são pessoas muito carentes da população e que eles conseguem no centro receber um tratamento de qualidade e muito humanizado. Agora, um outro assunto, vocês não estão sozinhos aqui no centro, vocês têm uma equipe multidisciplinar, formada por vários profissionais. No próximo bloco nós vamos conversar com eles e ver esses profissionais que compõem o centro. Pode ser? Pode ser, claro. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela. Conforme você está vendo, é alessandra@foa.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.foa.unesp.br. Se você quiser rever e conhecer a TV Unesp, www.tv.unesp.br. E se quiser interagir conosco, está aí o e-mail na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. É um breve intervalo. E no bloco seguinte, nós continuamos a conversar com a professora Alessandra, falando de atendimento odontológico para pessoas com deficiência. Um instante só, a gente já volta. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o programa desta semana fala sobre atendimento odontológico para pessoas com deficiência. Ao nosso lado está a professora e pesquisadora Alessandra Aranega. Ela pertence à Faculdade de Odontologia do campus de Araçatuba da Unesp. Professora, nós falamos no bloco anterior sobre multidisciplinaridade. Para ter uma equipe grande, um centro grande, para quem está nos vendo, para se ter uma ideia, quantos atendimentos vocês realizam anualmente? Bom, nós atendemos aproximadamente 12 mil pessoas por dia, umas 60 pessoas por dia, todas com pessoas com deficiências mentais. Todas com deficiência? Sim, nenhuma sim. Sem deficiência aqui? Nenhuma sem deficiência. Todas têm a deficiência intelectual, vamos dizer assim, e associadas, sim, a outras deficiências. Para quem está nos vendo, alguém desses 12 mil pacientes teve que pagar alguma coisa? Não, tratamento totalmente gratuito. Quer dizer, são 12 mil atendimentos anuais, Sim. 60 por dia e ninguém gasta absolutamente nada. Não, é tudo SUS e tem muita ajuda da Unesp também. E da comunidade também, sim, né? porque a gente vê que a cidade, em contrapartida,
contribui com alimentos, com doações. Sim. Vocês promovem muitos bailes, jantares, né? Órgãos não governamentais estão sempre nos ajudando para que a gente consiga dar esse bom atendimento com qualidade. Podemos até afirmar um atendimento de primeiro mundo, né? Assim, pelo menos nós queremos, né, almejamos atingir o ideal. Então, e essa equipe multidisciplinar é formada por quem? Por quantos? Tá, a primeira coisa, essa é a diferença de atendimento odontológico e assistência odontológica. Então, quando nós realmente idealizamos o centro como uma assistência odontológica, é que nós estávamos preocupados em deixar a situação da pessoa com deficiência oportuna, né? E para isso eu preciso de uma equipe toda para dar esse arsenal, essas condições para preparar o meu paciente para o atendimento odontológico. Eu preciso de médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, além dos auxiliares, dos dentistas. Então, tudo isso, do pessoal da enfermagem, então tudo isso para realmente conseguir dar uma assistência e cobrir não só a saúde bucal, mas a saúde geral, deixando oportuno, em condições de fazer a senhora falou em tratamento. Médicos, né, enfermeiras, né? Nós sabemos que aqui o centro tem tecnologia de ponta. E sabemos também que médicos prestam serviços aqui muito com o coração, com amor, Sim. com dedicação. Sim. Vamos ver o depoimento do Dr. Antônio Donizete? Vamos lá. Roda o VT e preste muita atenção na maneira com que ele fala sobre o atendimento a essas pessoas, relacionando a cardiologia, que é a especialidade dele, com o atendimento aqui no centro. Roda o VT. A sedação, na verdade, é para suprir uma necessidade de uma solução de um problema. Esses pacientes, de certa forma, eles são renegados no meio, no mundo dos serviços odontológicos nas suas cidades, independente de ser público ou de ser privado, eles são sempre relegados porque é difícil para lidar com esses pacientes. Então, o ideal seria se a gente pudesse fazer anestesia geral em todos os pacientes, no ambiente hospitalar, conforme são os preceitos da lei de ética médica. Mas nós não temos disponibilidade de leito para poder atender essas pessoas. Nós temos aqui atualmente uma fila de mais de 1 ano para a sedação. E aí isso fez com que a gente fosse aprimorando a técnica de sedação. A nossa sedação, ela é, por ser feita em ambiente fora do hospital, ela é mal vista, de certa forma, no mundo médico, no mundo da odontologia. Porque eles não sabem que a gente tem todos os recursos, tanto humanos, como também de recursos para atender as complicações que eventualmente pode ter. Agora, é muito satisfatório a gente poder ver que os nossos pacientes chegam com essas necessidades aqui, sofrendo, com dor, a família sofrida com tudo isso, porque, coitados, eles ninguém quer ver um filho sofrer, e eles vêm aqui e a gente poder fazer uma sedação e o dentista poder trabalhar, como vocês estão vendo ali, uma tranquilidade, como se fosse o paciente normal. A paixão pela medicina, eu acho que eu resumo olhando nos olhos dos pais. É muito sofrido ver um pai sofrendo porque o filho está com dor. À noite não dorme, ele está emagrecendo. Quer dizer, ele muda as atitudes dele. E a gente que acabou se envolvendo com esses pacientes, com esses casos, eu também tenho minha medicina fora daqui, eu sou cardiologista de formação, eu tenho a minha clínica, mas é um outro tipo de situação. Quer dizer, aqui eu acho que verdadeiramente é um sentimento de paixão que a gente tem, porque a gente fica muito satisfeito de ver uma mãe feliz porque vê um problema resolvido. Então, isso aí para mim é a maior gratificação. Não é que é prazer ver alguém chorar, não é isso. Mas chorar de alegria é uma coisa que comove a gente também. E isso eu acho que é a força maior que me move, eu e os outros colegas que aqui trabalhamos,
que nos move, que nos dá energia, que nos dá força, que nos faz a gente superar todas as nossos problemas entre nós mesmos, e são esse resultado que a gente vê nos pais dos nossos pacientes. Eu auxilio nas sedações, tanto pela manhã quanto à tarde, que os nossos pacientes são pacientes esquizofrênicos, pacientes autistas, uma gama enorme de pacientes agitados. Então, com as novas tecnologias, a gente agora se utiliza do visualizador de veias, que os pacientes comumente já vêm traumatizados por várias situações que eles passam em suas casas. Então, com o visualizador de veia, a gente diminui a punção venosa, diminui o número de picadas. Diminuindo o número de picadas, a gente diminui hematoma, diminui o inchaço e esse paciente que não vai ficar traumatizado, diminuindo essas punções. Professor, e vimos ainda o depoimento da Juliana, que é enfermeira e atua com um equipamento de tecnologia de ponta, né? Sim, então esse equipamento nós também conseguimos com projetos específicos, doação também, e nós podemos assim falar que realmente a gente investe para que haja a melhor tecnologia para a assistência odontológica, para que o paciente se sinta seguro, com controle de ansiedade. Então, isso daí tudo a gente vai adquirindo para melhorar a qualidade. E a Juliana deixou muito claro, né? Com esse equipamento, o conforto para o paciente com deficiência, ele foi muito claro e veio assim muito bem. Né? Sim, é um tipo de controle de ansiedade, fez toda a diferença. Nós ainda não falamos sobre pesquisa, estamos chegando no final deste bloco e no bloco seguinte nós vamos focar estritamente a parte de pesquisa aqui do centro. Sim, vamos lá. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Voltamos a seguir. Já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto desta semana, deste programa, nós estamos falando sobre atendimento odontológico em pessoas com deficiência. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a pesquisadora e professora Alessandra Aranega. Ela pertence à Faculdade de Odontologia do campus de Araçatuba da Unesp e é supervisora do centro, o CAUE, o Centro de Atendimento a essas pessoas. Professora, nós falamos sobre atendimento, sobre prestação de serviço, equipe multidisciplinar. Agora, prestar serviço desassociado da pesquisa não tem como, né? Não, porque a universidade, a atividade fim da universidade é ensinar, é formar bons profissionais, começando pelo aluno de graduação, outros profissionais que irão atuar na assistência desses pacientes que sejam. A universidade, além disso, ela precisa ser atenta às modificações da sociedade, querendo transformar essa sociedade, ou seja, desenvolver a sociedade. Para isso, ela precisa fazer o recurso, o uso da pesquisa. E não é só aluno de graduação que a senhora fala, né? Aqui tem pós-graduação em Araçatuba. Exatamente, porque aí a formação se estende. Nós formamos profissionais não apenas em nível de graduação, mas também em nível de pós-graduação, que aí esses sim serão os novos docentes ou profissionais especialistas, altamente capacitados, e que realmente, enquanto eles estão atuando, eles estão fazendo as pesquisas e gerando desenvolvimento. Vamos ouvir o depoimento do Gabriel e do André, que são pós-graduandos aqui. Roda o VT do Gabriel e do André. Aqui no CAUE eu realizo algumas atividades clínicas, como um complemento ao mestrado. Aqui a gente faz os atendimentos a pacientes sindrômicos e muitas vezes a gente, com relação à parte científica, a gente documenta esses casos que passam despercebidos pela comunidade científica e trazem bastante contribuição. São pacientes sindrômicos ou com malformações que precisam de atendimento odontológico, precisam de atendimento cirúrgico e que não encontram o atendimento adequado na sua região. Por isso a gente abrange uma região grande, tem pacientes de várias cidades
e aqui eles conseguem esse atendimento mais direcionado, mais especializado, contribuindo não só para eles e para a nossa formação, mas também para a comunidade científica, pois esses casos são documentados e publicados em periódicos de expressão. Sim, no Cauê, como mestrando de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, nós fazendo atendimento cirúrgico a esses pacientes com deficiência aqui no Cauê, e com isso a gente traz uma melhora na condição de saúde bucal. Para nós é um grande privilégio poder trazer e fazer esse atendimento a esse tipo de paciente. A gente tem a motivação de poder atender eles, e isso traz uma melhora no ponto de vista profissional e também pessoal a nós. Do ponto de vista profissional, que a gente consegue publicar casos raros que a gente encontra de pacientes aqui na literatura mundial, e do ponto de vista pessoal, a gente tem um atendimento humanizado, que é diferente de outros atendimentos, mas que a gente procura levar para esses pacientes quando a gente está em atendimento em consultório. Professora, parabéns, hein? A gente vê que eles estão extremamente engajados nas atividades aqui do centro, né? Sim, bastante. Nós vemos que aumenta essa humanização dos alunos também, essa vivência. E dá visibilidade, porque eles Com publicam certeza. isso aqui em locais de renome, né? Exatamente. Nós temos revistas internacionais pegando os nossos artigos por conta dessa pós-graduação engajada dentro do centro. Agora, tem uma atividade também diferenciada. Além deles, que são pós-graduandos, a sua vice-supervisora também está atuando na área de pesquisa? Sim, ela é uma professora pesquisadora também, dentro da área multicêntrica, né? E ela veio para cá justamente como minha vice-supervisora para dar uma mão e para trazer a pesquisa, mais ainda para desenvolver a pesquisa dentro Parece do que ela está centro. fazendo um planejamento para que no futuro a pesquisa seja, né, muito mais engajada aqui no centro. Sim, com certeza, porque é assim que a gente entende que nós vamos devolver em tecnologia para a sociedade para transformar a realidade da sociedade. Vamos ver o que ela tem a dizer? Roda o VT da professora Rita Cássia. Eu estou na vice-supervisão do Cauê e entre as funções que eu realizo e que nós estamos planejando durante essa gestão é a realização de pesquisas visando a obtenção de informações científicas e uma forma de prestação de serviço à nossa comunidade é a geração de conhecimentos científicos em relação a pacientes especiais dentro de cada uma dessas especialidades e tornar o nosso profissional, a formação desse profissional cada vez mais ampla. Que esse profissional tenha sua competência técnica, mas também tenha uma competência ética e política, visando o desenvolvimento do trabalho, visando o estudo, prevenção e o tratamento com esses pacientes. Em hipótese alguma se dissocia pesquisa e prestação de serviço. A pesquisa é uma forma de prestação de serviço. Nós, a Universidade Pública, temos o dever, o compromisso de gerar esse conhecimento. Essa geração de conhecimento tem uma amplitude internacional, nacional, local. E isso vai fazer com que todas as pessoas que trabalham nessas áreas, e mesmo áreas correlatas, se nós pensarmos em termos de pacientes especiais e áreas correlatas, nós precisamos muito da engenharia. Nós precisamos da engenharia de materiais, nós precisamos da engenharia mecânica. Nós vamos determinar, por exemplo, a pressão de uma mola ou que um determinado paciente faz uma cadeira para ter um ajuste, um equilíbrio corporal naquela cadeira. Então, essas áreas, tanto áreas afins, áreas da área biológica, quanto essas áreas correlatas, elas são extremamente importantes unirmos esse conhecimento em prol do desenvolvimento de prevenção e de tratamento do paciente especial. Professora, parabéns, hein? Estão em plena sintonia, coordenação e vice-coordenação aqui do Cauê, né? Sim, eu acho que isso é imprescindível dentro de uma gestão,
né? E até porque nós precisamos realmente ser mais do que docentes, a gente tem que ter vontade de fazer algo diferente por essa população. Nós estamos chegando no final e a gente vê todos os depoimentos, todos falam com emoção. E eu lhe pergunto, para quem está nos vendo, qual é o seu maior sonho e o que eu não perguntei que a senhora gostaria de destacar? Aqui para o Cauê. Bom, meu maior sonho como docente é transformar o Cauê num grande laboratório de ensino, mas de acolhimento à pessoa com deficiência, para uma promoção de saúde bucal que seja referência nacional e que o paciente venha até aqui sabendo que muito mais do que boca, ele realmente vai encontrar profissionais que consigam dar para ele a humanização que ele tanto precisa, tá? Então, eu acho que meu sonho é esse. Eu só posso desejar felicidade e parabenizar não só a senhora, mas a todos aqui do Centro da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Para você contactar o centro, o telefone é o código de área 18 3636 2832. Para você enviar um e-mail, está aparecendo aí na sua tela, cauê@foa.unesp.br. E para você contactar aqui o centro e o campus, www.foa.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana nós temos um encontro marcado, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você.